Meus amigos, eu vou contar uma história aqui que vocês vão... Como é que a vida é, né, gente? A notícia muitas vezes parece que busca o repórter, né? Claro que a gente tem que correr atrás também, né? Mas eu tava aqui ontem na Rádio Itatiaia, né? E o seu Nélio, que é o porteiro aqui, falou: Renato, tem um cara lá fora, tá muito ansioso, muito nervoso. Ele falou pra te chamar, falou que é uma denúncia muito grave. Eu falei: uai, pera lá, eu vou lá ver então, ué. E cheguei lá, um rapaz, gente boa toda a vida, ele falou: Renatão, eu vim dirigindo lá de Gouveia até aqui sem parar, só pra te contar essa história. Eu falei: uai, mas me conta, ué, o que aconteceu? Cara, eu socorri uma menina de 11 anos, uma criança que foi estuprada. Meu carro tá sujo de sangue ali ainda. Eu falei: gente, mas como assim, cara? Cara, é um camarada lá em Gouveia, ele é um maníaco, ele é terrível, o bicho é cabuloso mesmo. E ele atuou mais uma vez, já foi preso várias vezes, mas não fica preso. E agora ele atuou mais uma vez e foi até uma residência na zona rural, deu uma paulada na cabeça do pai da criança e ficou escondido. Roubou algumas coisas e ficou escondido no meio do mato. Assim que a turma foi socorrer o pai, e zona rural, né, gente? Aquele furdunço, todo mundo dando o seu jeito lá pra socorrer o pai. Ele entrou na calada, né? Assim que a turma saiu pra socorrer o pai, a casa ficou sozinha. O que ele fez? Invadiu a residência e estuprou brutalmente uma criança, gente, de apenas 11 anos de idade. 11 anos de idade. Falei: gente, pelo amor de Deus, esse trem é cabuloso. Comecei a apurar e vi que era realmente, né, verdade, que tudo que ele falou ali era verdade absoluta. Liguei pra polícia em Diamantina, em Gouveia, a turma falou: Renatão, põe o giroflex aí, peixe! Renatão, é questão de honra prender esse cara. É questão de honra prender esse cara. Todas as equipes estão no meio do mato, estão embrenhadas no mato. Nós não vamos descansar até botar a mão no maníaco de Gouveia. Ele que também tem o apelido de Demônio da Tasmânia, lá na região. Então a polícia, depois de muito cerco, muito bloqueio, virou a madrugada e hoje pela manhã, quem tá na live tá vendo. Quem tá na live tá vendo. Se por isso puder entrar no YouTube, entre. A cidade de Gouveia parou. A turma foi lá pra porta da delegacia aplaudir. Prenderam o Demônio da Tasmânia. Prenderam o Demônio da Tasmânia. O maníaco de Gouveia. Vamos fazer o seguinte, você vai ouvir junto comigo, né? Vamos ouvir o Kleber Damião, que é esse rapaz que veio aqui na Itatiaia, que socorreu a vítima. Ouça o relato deste homem simples, desse trabalhador de Gouveia, sobre esse momento dramático. E tá a foto do Pila aí, ó. Tá a foto do Pila aí, é o boss mesmo. Confessou o crime, é ordinário, safado, tá aí a cara dele pra todo mundo ver. Estuprador, extremamente violento. Arrebentou a menininha, tadinha. Vamos ouvir o relato do Kleber Damião, que foi esse rapaz que fez o socorro à vítima. Eu moro aqui em Betim, mas a minha família, meus familiares são todos de Gouveia, Minas Gerais, entendeu? Ontem eu fui visitar minha mãe lá em Gouveia, ligaram para casa da minha mãe para a gente socorrer essa menininha. Quando eu chego na casa da mãe dela, na casa deles, eu me deparei com uma cena que eu nunca vi na minha vida, Renato e os Neto. Eu já tenho 37 anos de idade, eu sempre já vi falar isso, talvez em televisão, de rádio, de longe, mas eu nunca tinha visto isso pessoalmente. Foi uma cena muito, muito, muito triste. O pai da menina também tinha sido ferido, ele foi ferido pelo autor também. Enquanto o pai da menina foi ao hospital para procurar atendimento médico, esse cara entrou na casa e estuprou a menininha de 11 anos. Então, nessa casa tinha sangue da menina por um lado, sangue da menina do pai por outro. Até hoje eu tive informação que a casa ainda está suja do mesmo jeito, porque a polícia tem que ir lá para fazer perícia. Situação muito triste. Eu levei a menina para o hospital. Na estrada do hospital, no caminho, que é uns 13 quilômetros, ela falando para a mãe dela: ô mãe, eu não vou conseguir esquecer essa cena não, mãe. Eu não vou conseguir esquecer essa cena. Aí agora me acabou de cair umas mensagens aqui falando que essa menina, a situação dela está muito grave lá em Diamantina, que parece, eu não tenho certeza, mas a gente tem que procurar saber sobre isso. Diz que a hemorragia não está estancando, diz que ela está muito grave. É complicado, viu, Renato?
É complicado mesmo, Kleber. É complicado mesmo. Agora, Kleber, conta... eu sei que não é fácil, né? Mas conta pra gente como é que... O que essa garotinha disse no carro lá quando você estava prestando esse socorro, esse auxílio? Conta pra gente como é que foi esse momento aí. Ô Renato, logo quando ela entrou no carro, ela pediu água. Eu tinha uma garrafinha de água que eu tinha botado para gelar na geladeira, que eu vinha para Belo Horizonte, né, no caso. E eu dei ela dessa água minha que estava na minha garrafinha. Eu passei a água para ela. E eu nem sei se poderia dar água, mas eu não sabia, eu dei a água para ela. E ela também falou sobre o caso de, que ela não ia esquecer dessa cena, que, seria uma cena difícil, que ela não ia esquecer. Eu virei para ela, mas a mãe dela, e falei que deve que o hospital encaminharia ela para um psicólogo, para ela conversar com um psicólogo. E ela também falou, mãe, saiu muito sangue de mim, mãe. Meu dedinho da minha mão, meu dedo da minha mão tá duro. Eu perdi muito sangue, mãe. Eu perdi muito sangue, falando com a mãe dela assim, entendeu? E a mãe dela, não, mãe, minha filha, você tá indo pro hospital, lá os médicos vão tratar de você, entendeu? E nisso a mãe dela chorava, agradecendo nós que foi socorrer ela. E ela virou pra mãe dela e falou, mãe, não chora não, mãe. E ela ainda falando, ela tava conversando, ela tava bem, mas assim... E falando, mãe, eu não posso falar com a polícia, porque ele falou comigo que não era pra mim falar com a polícia, que ele ia me matar, mãe, ele vai me matar. Aí a mãe dela pegou e falou assim, não, mãe, ele não mata, não, filha, ele não mata ninguém, não. Tem que falar, tem que contar pras polícias, minha filha. E ela com medo de contar o nome e falar que ele ia matar ela, ele falou pra ela que ele ia matar. Ele tava com a foice de roça, de roçar pasto, né, ameaçou ela... ameaçou cortar o pescoço dela com a foice, entendeu? Gente, fala a verdade. É de arrepiar ou não é? É o de arrepiar ou não é? Põe a foto do demônio da Tasmânia aí, o maníaco de Gouveia. Olha a crueldade desse homem. Primeiro ele deu deu uma paulada na cabeça do pai dessa menina. É zona rural de Gouveia, gente. Então você pensa... Aí ele é cego ainda, o pai dela, tadinho. Tem esse detalhe, é um senhor idoso, humilde, do campo, cego. O camarada me deu uma paulada num cego, covarde, monstruoso, nefasto. E depois aproveitou que a turma foi socorrer o senhorzinho e estuprou de maneira brutal essa criança. Ela está toda machucada nas partes íntimas, passando por procedimentos médicos. Vamos ouvir aqui o delegado regional de Diamantina, Dr. Carlos Eduardo, que vai falar pra gente de como é que tá o procedimento. Foi a Polícia Militar, que prendeu ele, a Polícia Militar de Gouveia, o destacamento de Gouveia, mas a Polícia Civil também estava no encalço. Então, quem está vendo as cenas aí na live, as viaturas da Polícia Militar e da Polícia Civil juntas, mostrando a união das forças da segurança pública para dar uma resposta a um crime tão bárbaro. E a cidade de Gouveia parou e aplaudiu. E tem que aplaudir mesmo, porque foi uma resposta rápida. Esperamos que o Judiciário dê essa mesma resposta. Mas, doutor Carlos Eduardo, boa tarde. O que a gente pode falar desse crime tão brutal? Boa tarde, doutor. Boa tarde, Renato. Boa tarde aí a todos os seus ouvintes, a sua grande audiência. Infelizmente, a gente tem que conviver com pessoas desse tipo que cometem crimes dessa brutalidade. A menina de 11 anos foi internada no hospital, violentada, abusada. E é um cara de 23 anos que a ficha criminal dele tem 27 páginas, com inúmeras passagens: furto, ameaça, crimes sexuais, crimes da Lei Maria da Penha, dano, assim, uma extensa ficha, vários registros de prisão. E agora, nesse momento que você perguntou aí no início, nós estamos fazendo a formalização da prisão em flagrante dele aqui. Doutor, agora vou pedir para quem está na live, se puder, a gente ver o tamanho da ficha dele. O doutor mandou aqui a imagem. Olha, vai daqui, da Barão de Melo até a Praça 7. O que eu já ia falar um palavrão aqui com F. Nossa, segurar. O que um pilantra desse tá fazendo na rua, gente?
Poder Judiciário, me dê uma resposta. O que um pilantra desse está fazendo na rua? Olha o tamanho da ficha desse camarada. Vai daqui da Barão Homem de Melo até a Praça 7. Páginas e mais páginas e mais páginas de crimes. Doutor, é revoltante, doutor. Fala um pouquinho mais, por favor, desse histórico, desse pilantra ordinário, desse demônio da Tasmânia. Ô, Renato, são muitos crimes mesmo. São crimes sexuais com 2 vítimas diferentes já. O pessoal do Conselho Tutelar já relatou pra gente aqui que quando ele era menor já teve mais crimes sexuais, mais estupro que ele cometeu. Tem tentativa de homicídio, tem furto, tem roubo, tem dano, tem quase o Código Penal inteiro. Ele, no momento da prisão lá no destacamento da Polícia Militar e na delegacia de Gouvêia, ele relatou friamente para os policiais tudo o que aconteceu, com detalhes, confessou, lógico, e aqui, assim, formalmente no flagrante ele ainda não foi ouvido, mas muito provavelmente ele vai falar também, e se não falar também não faz diferença, vai ser preso de todo jeito. Gente, quem viu o tamanho da ficha desse cara, eu me pergunto, né, o que um monstro desse está fazendo na rua? Já, vocês ouviram o doutor Carlos Eduardo, crimes sexuais contra 2 vítimas diferentes, fez a terceira agora, então. Desde menor, só B.O., desde menor, só tumulto, deu uma paulada num senhor de idade cego, no meio da zona rural, se aproveitando do local ermo, e depois estuprou de maneira violenta e brutal uma criança de 11 anos, que nesse momento está com hemorragia, está toda machucada, toda arrebentada, e que ainda falou: mamãe, não chama a polícia não, mamãe, o moço disse que vai me matar. O moço disse que vai matar nós todos. O que um cara desse está fazendo? A casa caiu, parabéns à Polícia Militar de Gouvêia, parabéns à Polícia Civil de Gouvêia, à Delegacia Regional de Diamantina. E pelo amor de Deus, Poder Judiciário, mantenha esse pilantra atrás das grades. Será que é tão difícil assim um cara com tantas passagens? Ué, põe atrás da cela lá e joga a chave embora. Joga a chave fora. Ué, que é isso? Então aqui, ó, essa notícia você não acha em lugar nenhum, não. Só aqui no Itatiaia Patrulha, porque é um caso que eu tô empenhado desde ontem à noite. Fiquei por conta, graças a Deus, nós conseguimos dar uma resposta, né? A sociedade teve uma resposta. A segurança pública deu uma resposta para essa família humilde, para esse senhorzinho cego, que foi barbaramente espancado, e para essa criança de 11 anos que vai ter que carregar muitos traumas. Ô demônio da Tasmânia, sua casa caiu, seu monstro.